Vou passar a palavra aqui agora, vamos ter um momento aqui de transição para a doutora Ana Tereza Basílio. Boa tarde a todos. Está dando um pouquinho de microfonia, vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos e a todas as advogadas que nos estão dando a honra de estar presentes hoje a esse evento. Eu queria, querido amigo Vinícius Honorato, eu queria fazer uma homenagem especial hoje, no dia 11 de agosto, a todo o escritório do Dr. João Bosco Filho, essa prestigiosa firma de advocacia, com uma atuação muito importante no nosso Estado. Eu também gostaria de enaltecer o trabalho da ESA, da nossa Escola Superior de Advocacia de Nova Iguaçu, que está prestigiando e apoiando esse evento, e dizer que é uma honra muito grande e muito especial participar desse evento no nosso dia, no Dia do Advogado, no dia 11 de agosto. E falar também sobre um tema muito caro a todas nós, mulheres, a respeito dos desafios da mulher na advocacia. Eu começaria essa breve exposição lembrando a todos por que hoje é o Dia do Advogado. Ao contrário de Portugal, que comemora o Dia do Advogado no primeiro semestre, no dia de São Ilvo, que é o padroeiro da nossa profissão, nós aqui no Brasil comemoramos o Dia do Advogado no dia 11 de agosto. Por quê? Por uma razão histórica muito relevante. Em 1827, o então imperador Dom Pedro I, ele autorizou, no dia 11 de setembro, a criação das duas primeiras faculdades de direito no Brasil. Uma em Olinda, em Pernambuco, e a outra no Largo de São Francisco, em São Paulo. Então, o Dia do Advogado é o dia em que nós passamos a ter no Brasil, a ostentar no Brasil, faculdades de direito. E por essa mesma razão histórica, amigos e amigas, hoje é o Dia do Estudante. Isso é muito simbólico, porque nós, advogados e advogadas, como disse com muita precisão meu querido amigo Dr. Vinícius Honorato, nós passamos a vida a estudar. E estudar pela alteração legislativa, estudar pelo desenvolvimento jurisprudencial. Aquele que não se atualiza e não continua a estudar, cada dia acaba sendo menos advogado. E também é importante lembrar, nesse nosso dia 11 de agosto, que o primeiro mandamento da advocacia, no decálogo que foi elaborado pelo grande jurista uruguaio Eduardo Culturi, é: estuda sempre. Esse é o primeiro mandamento. E não é à toa, então, que o Dia do Estudante coincide com o Dia do Advogado. O advogado nunca deixa de ser estudante. A sobrevivência do profissional depende disso. Agora, vamos ao tema, objeto da minha explanação hoje para vocês. Os desafios da mulher na advocacia. Esse tema, lamentavelmente, ele é muito atual ainda. Mas, evidentemente, há décadas atrás, quando eu comecei a advogar, era muito mais difícil, mas ainda enfrentamos muitas dificuldades. Há uma história curiosa no início da minha carreira, quando eu não tinha parente advogado, né? Minha mãe não era advogada, meu pai não era advogado, então eu tinha uma dificuldade maior de obter um estágio, e aí eu obtive o auxílio de um tio meu, que foi me levar para algumas entrevistas de estágio. E o escritório que eu pretendia
estagiar, era o escritório do professor Sérgio Bermudes, ele nos recebeu lá, e ele disse para mim: "Minha filha, nós estamos em obra aqui, eu só vou ter vaga daqui a 8 meses. Se você quiser, eu te indico para outro escritório". E eu: "Não, não quero não, eu quero ficar aqui porque eu quero aprender na melhor escola possível". E esperei os 8 meses para ser chamada. Quando eu entrei lá, e naquela época o escritório só tinha advogados homens e poucas estagiárias mulheres, eu me lembro que um colega falou assim: "Olha, eh, tem poucas mulheres aqui, porque o pessoal, assim, na advocacia acha que lugar de mulher é em casa, não é na advocacia". Isso já foi no meu primeiro dia de trabalho. Então, contando para vocês os desafios das mulheres na advocacia, eu conto que desde o meu primeiro dia de trabalho, eu me deparei com esse desconforto com a mulher exercendo, essa profissão que, pela própria natureza, é conservadora, é uma profissão, com um perfil bastante, restritivo, e as mulheres, na época que eu comecei a advogar, eram vistas como exceções. Poucas, poucas tinham expressão na advocacia. Mas eu diria a vocês que esse desafio de ser mulher, ainda mais numa época mais distante, isso tem mais de 2 décadas, isso acabou, de certa maneira, sendo superado pelo trabalho, pela dedicação. Agora, eu não vou dizer para vocês que eu trabalhava igual a um homem trabalhava, não. Nós mulheres sabemos que até hoje, para nós nos destacarmos na advocacia, nós temos que trabalhar muito mais do que comparativamente os homens para a gente ser respeitada e se destacar. Eu também, queridos amigos do escritório João Bosco Filho e da OAB de Nova Iguaçu, eu também encontrei muitas dificuldades no judiciário. A maioria dos juízes, naquela época, eram homens. Desembargadores, então, eram pouquíssimas mulheres, né? E havia também um tratamento, pelo menos na minha percepção, menos, menos receptivo às mulheres. E isso, com o tempo, eu fui vendo a amenização, a entrada de novas colegas na área jurídica. Hoje somos mais advogadas do que advogados, somos 51% da advocacia no estado do Rio, nós mulheres, nós somos, por conseguinte, a maioria, mas naquela época nós éramos a exceção e o tratamento era, de certa maneira, diferenciado, com alguma restrição. Para nós, assim, o que eu sentia era que, para ser levado a sério, eu tinha que fazer um esforço muito maior. E eu me propus a fazer esse esforço muito maior para poder alcançar o respeito dos colegas homens na advocacia. E com muito esforço pessoal e com muita dedicação ao trabalho, isso acabou acontecendo. E aí até havia uma piada lá no escritório, muito curiosa, né, que o Sérgio Bermudes costumava dizer, porque eu acabei sendo contratada, eu fui efetivada como advogada lá e fui a primeira mulher advogada do escritório. E ele também brincava dizendo assim: "O único homem desse escritório é a Ana Teresa". Ele falava isso brincando, né? Falava para clientes, inclusive. Mas eu entendia o que ele queria dizer e que, da forma dele, ele até estava sendo muito carinhoso. Ele estava querendo dizer que eu trabalhava igual aos homens, mas fazia essa distinção, né? E durante toda a minha carreira, depois mudei de escritório, fui para um escritório norte-americano, onde havia, o Baker McKenzie, onde havia bem mais advogadas mulheres.
Somente pela existência de uma multiplicidade de áreas, não era só contencioso, tinha propriedade intelectual, societário, seguros, enfim, era um escritório do que a gente chama full service, e lá tinha muito mais mulheres. Mas nesse escritório americano, por onde eu estive por 11 anos como sócia do contencioso, eu tive uma convivência muito grande com escritórios estrangeiros, com escritórios americanos, com escritórios ingleses, mexicanos, argentinos, europeus, porque o escritório tinha sede em vários países. Na minha época, eram 63 países. E eu notei que essa realidade que eu constatava no Brasil, ela também estava presente nas outras jurisdições. Até hoje, nos Estados Unidos, nós temos pouquíssimos escritórios grandes liderados por mulheres. Isso é uma exceção lá. E na Europa também não é diferente. Então, nós podemos dizer que, seja no Brasil ou fora dele, nós ainda temos uma profissão muito mais masculina do que feminina, e com portas mais difíceis de se abrirem para as mulheres. Mas a verdade é que, com o passar dos anos, eu aprendi e tenho muita segurança em afirmar que, seja homem ou seja mulher, a dedicação, o estudo, a responsabilidade e a atuação com ética são instrumentos de respeito e sucesso profissional muito mais poderosos do que qualquer embaraço de gênero. O que eu quero dizer para vocês é que a advocacia, essa profissão maravilhosa que nos encanta, que eu sou apaixonada, de fato, como disse o querido doutor Vinícius, eu estive 4 anos no Tribunal Regional Eleitoral compondo a classe de juristas. Mas eu estive lá para aprender, mas lá tive mais certeza ainda o meu amor e a minha vontade de, até o último dia da minha vida, permanecer advogada. Essa profissão, como eu estava dizendo, ela é extraordinária. Em primeiro lugar, e digo isso para os novos advogados com muito entusiasmo, em primeiro lugar, nós temos no direito extraordinário de opções de atividades. Nós temos áreas de direito das mais diversas. O colega que desenvolve a área de direito societário, ele tem uma perspectiva e um dia a dia de trabalho muito diferente do colega que se dedica ao contencioso, seja civil, seja trabalhista, seja criminal. O colega que atua na área de propriedade intelectual, por exemplo, ele também trabalha de outra forma, com outra estrutura e com outra perspectiva. E assim vai por dezenas de áreas do direito. Então, o direito é a única profissão que você pode mudar de profissão sem sair da advocacia, porque você, quando muda de uma área para outra, a mudança é quase de profissão. Você continua advogado, mas a sua atividade é muito diferente em outras áreas. Então, esse rico leque de opções é algo muito positivo na área jurídica, inclusive para dar flexibilidade ao advogado em momentos difíceis, como o da pandemia, ou em momentos em que há mudanças tecnológicas que atrapalham determinadas formas de trabalho, a gente migrar para outra forma, outra área e ter um mercado com excelentes perspectivas. Eu aprendi na advocacia que quem se dedica a ela, quem dedica o seu tempo a ela, ao estudo, à responsabilidade, à ética, aquela dedicação, aquele amor, quem trabalha com amor vai ter da advocacia, mais cedo ou mais tarde, a retribuição que sonha, que almeja. A advocacia, ela não é uma profissão como jogador de futebol, por exemplo, que pode enriquecer em 3, 4 anos. Não, nós somos uma profissão, como os médicos, os engenheiros, mas de longo prazo. Mas quem se dedicar
com afinco a profissão, vai conseguir o que deseja. Isso é uma certeza muito grande que eu tenho, sendo de que gênero for. O grande desafio para a mulher é, muitas vezes, ter que mostrar o seu valor com mais empenho do que um colega homem. Mas eu vejo também, queridos colegas, queridos amigos do escritório João Bosco Filho, eu vejo também uma crescente e gradativa melhora das questões de gênero na nossa profissão. E, com muita alegria, eu digo para vocês que essa paridade aprovada recentemente pelo Conselho Federal da Ordem, aqui na OAB do Rio, inclusive, já era praticada, embora não obrigatória, nós já temos a representação feminina. E eu sou prova disso. Eu estou aqui como vice-presidente da Ordem, espero depois ser sucedida por outras mulheres, ou na presidência ou na vice-presidência, e que as mulheres cada vez mais participem dos órgãos de classe da advocacia, para que cada vez mais fique no passado as dificuldades encontradas pelas mulheres. É uma honra muito grande participar desse evento. Gostaria de saudar a todos vocês, advogadas e advogados, nesse dia tão feliz. Eu estou vindo agora da inauguração da primeira casa da advocacia em complexo penitenciário do Brasil, que é a Casa do Advogado no Complexo de Bangu, que nós acabamos de inaugurar, uma grande conquista. Então, hoje é um dia de comemoração e um dia de reflexão sobre a importância da nossa atividade, a nossa profissão, que tem estatura constitucional, e como podemos, a partir do pós-pandemia, desenvolver cada vez mais a nossa atividade e reestruturar as relações jurídicas que foram abaladas por essa tragédia que nossa geração teve que passar. Muito obrigada, mais uma vez, aos queridos amigos do escritório João Bosco Filho, à ESA de Nova Iguaçu, ao nosso amadíssimo presidente Hilário Frank, que vai estar aqui presente. É uma honra expressiva para mim poder participar de um evento de um escritório tão prestigioso, junto com a ESA da OAB de Nova Iguaçu, num dia muito especial e muito caro a todos nós. Muito obrigada pela honra e pela alegria de poder estar aqui com vocês hoje.